Olá pessoal, meu nome é Gisnan Silva Vieira. Estou aqui para ensinar a vocês como fazer um decágono escrito numa circunferência. E eu estou aqui com o apoio, de apoio técnico de Raí Fernandes Santos, e estamos realizando esse trabalho na disciplina de desenho geométrico no curso de matemática licenciatura lá da UNEAL. Somos do 5º período e agora eu vou começar a apresentar para vocês como realiza o processo de construção dessa figura. Primeiro passo, vocês vão visualizar aqui o material que vai ser utilizado: uma folha, papel A4, um compasso, um lápis, quanto mais fina a ponta melhor, né? Uma borracha macia, uma régua, lápis de cor para que vocês visualizem as figuras, tá certo? Pronto, então vamos lá, né? Vamos começar. Tô colocando aqui um livro suporte e aqui a folha embaixo. Em primeiro lugar, nós vamos pegar a régua e vamos traçar uma medida de, vamos supor, uns 6 centímetros. Vou marcar aqui 6 centímetros na régua. Então vamos lá. Tem vários métodos, pessoal, de tá fazendo, tá? Esse trabalho, mas escolhi um que eu achei simples para estar mostrando, para realizar para vocês. Pronto, então marquei aqui na régua 6 centímetros. Tá dando para visualizar aqui? Pronto, 6 centímetros. Agora, com o auxílio, né? Lembrando que o material que a gente vai usar é a régua e compasso, né? Agora, com o auxílio da régua, eu vou marcar o que vai me tornar o meu diâmetro aqui, né? Que é os 6 centímetros. Agora eu vou dividir esse diâmetro ao meio, que é no caso 3. Então eu vou marcar aqui um centro, que vai ser o centro da minha circunferência. Vou marcar aqui 3, centro aqui, ó. Um centro aqui, um centro O. Então, centro O. E partindo daí, vou pegar o meu compasso. Vamos pegar o compasso e traçar a circunferência. Lembrando, como o O vai ser o centro, a gente tem que colocar a ponta seca, né, do compasso, a ponta seca no centro, e a ponta do compasso que vamos marcar nessa circunferência lá na extremidade do raio, né? Aqui já vamos traçar a circunferência já com raio. Então, só é traçar a circunferência a partir daquele ponto. Então vamos traçar a circunferência. Então, estamos traçando aqui a circunferência. Pronto. Beleza. Traçamos a circunferência. Agora, a partir daí, nós vamos... próximo passo. A gente traçou a circunferência, então todo ponto que toca a circunferência, nós vamos marcar. Então, vamos marcar esse daqui como ponto A e esse daqui como ponto B, né? Ponto A e ponto B. Tá dando para visualizar ponto A e ponto B. Beleza? Pronto. Logo em seguida, o que é que a gente vai precisar fazer? Traçar outra diagonal. Diagonal não, perdão. Outro diâmetro nessa circunferência que vai cruzar ela tanto que seja perpendicular a esse centro aqui, ó. Ou seja, ela tem que passar e ser perpendicular a esse centro aqui. Beleza? Então, como é que a gente traça uma reta perpendicular? Bem simples, já? A gente coloca a ponta seca do compasso em um dos pontos. Lembrando que a gente mede aqui, ó. Tem que passar, tem que ser maior do que o raio, ó. O raio AO. Então tem que ser maior do que o raio. Então a gente pega aqui, ó, passa aqui do raio e marca aqui do lado de fora aqui, ó. Passou do raio, tá vendo? Pode ser aqui dentro da circunferência ou pode ser do lado de fora. Eu vou colocar fora para não ficar muita coisa depois, para atrapalhar a visão de vocês. Então, passou aqui do raio, vou marcar aqui, fazer uma secção do lado de fora aqui. Pronto. Fez uma secção aqui desse lado da circunferência, vem para o outro lado daqui embaixo da circunferência e faz também outra secção. Opa, cuidado para não
chegar aqui na circunferência. Agora você vem ao outro ponto B aqui, vem para outro ponto B, coloca a ponta seca do compasso em B e marca uma secção também do lado de fora aqui em cima, e elas vão se cruzar, tá vendo, ó? E outra aqui embaixo, que elas também vão se interceptar, né? Se interceptarem. Pronto. Se interceptaram nesse ponto e nesse ponto aqui, né? Então a gente vai, vou pegar a régua e vou passar uma reta que interliga estas duas secções e vai passar justamente por onde eu quero, pelo diâmetro. Então vou pegar aqui, tem que ter muito cuidado, e vou interceptar os pontos, né? Beleza, tá aí. A gente interceptou os pontos formando outro diâmetro que passa pelo centro. Então a gente dividiu essa circunferência em 4 partes, né? Lembrando, pessoal, qual é o passo e o intuito que eu estou fazendo isso? Para formar um decágono, você sabe que é uma figura que tem 10 lados, eu tenho que formar 10 lados nessa circunferência, né? Escrevê-lo nessa circunferência para os meus 10 lados. Mas o primeiro passo, bem que vai se tornar mais simples, é o que? Vamos desenhar primeiramente um pentágono, que é 5 lados, depois a gente dobra ele, ou seja, dobra a quantidade de lados, e aí tem 10, né? 2 vezes 5 dá 10, aí tem o decágono, beleza? Então vamos desenhar primeiro o pentágono aí, tá? Agora o próximo passo, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai ter que dividir esse raio AO na metade aqui, ó. A gente vai ter que dividir ele aqui na metade, beleza? Então vamos fazer o mesmo procedimento. Pega o compasso, coloca a ponta seca em um dos pontos, ponto O, e vou fazer uma interseção aqui, ó. Fazer uma secção aqui, ó, dentro da circunferência mesmo, tá? Tá dando para enxergar aqui, ó. Fiz essa interseção aqui, né? Essa secção. Beleza, coloca agora a ponta seca em A. Colocou a ponta seca em A e faz outra marcação aqui, ó. Marquei. Pronto, então elas se interceptaram. Tá vendo aqui, ó? Interceptou. Agora pega a régua, coloca lá no ponto, intercepta as duas ali, ó, duas marcações, e faz uma reta aí, que ela vai ser perpendicular a esse raio AO aqui, né? Essa reta aqui, ó. Eu vou colocar os nomes, eu vou colocar um ponto aqui nessa reta AB, vou colocar um ponto C aqui, C, né? Essa reta aqui é um ponto C. Pronto. E lembrando que todo ponto na circunferência a gente vai colocar pontos também, né? Coloquei aqui ponto C, A, B, C. Vou colocar aqui em cima D e aqui E, né? Lembrando que é o ponto... Coloquei D, E, né? Desculpa aí. Então aqui vai ser E, não D. Ponto E, A, B, C, D, E. Então, o ponto D é esse daqui, tá? Ponto E, ponto D. Pronto. Logo em seguida, pessoal, vocês vão pegar a ponta seca aqui, ó, partindo dessa distância. Aqui, assim, ainda tem outro ponto aqui, A, B, C, D, E. Vou colocar aqui de F. Ponto F. Pronto. Então, partindo aqui, você coloca a distância de F ao ponto D e vai rotacionar até o outro raio OB ali, ó. Vamos acompanhando o compasso, ó. Tô fazendo aqui, ó. E ele vai até aqui, ó. Eu quero até esse ponto aqui, ó. Então, rotacionei do ponto D até um ponto lá no raio OB. Então, foi esse ponto aqui. F, vou colocar ponto G aqui, tá? G. Pronto, ponto G. Beleza? Então, agora o que é que você faz? Eu marquei esse novo ponto D, G, não foi? Você pega a distância de D a G, ó, com a ponta seca em D. Você vai pegar a distância aqui, ó, de D, G. E agora você vai pegar na circunferência e vai rotacionar, ó, daqui até o outro lado. Beleza? Ó, tô rotacionando, ó. Ó.
Então vai passar justamente por esse ponto e vai tocar dois pontos aqui, ó, da nossa circunferência. Então se aqui é G, aqui vai ser H, o ponto H, esse ponto, e aqui vai ser o ponto I da circunferência, tá certo? Tá ok? Visualizem aí a circunferência, tá assim por enquanto a nossa circunferência, tá? Beleza. Então, o que é que a gente já tem? A gente tem o ponto I, o ponto D, o H e o E, né? A gente já tem esses pontos aqui. E agora, lembrando, a gente vai continuar dessa mesma distância, tá? Ó, dessa mesma distância aqui, ó, que a gente pegou. D, G, a gente fez esse ponto I e o ponto H. Beleza, ó, ponto H e o ponto I, tá? Essa mesma distância aqui, ó. Cuidado para não perder a distância. Então, mantendo essa mesma distância aqui, ó, você vai agora. Então, pessoal, o que é que a gente vai fazer agora? Lembrando, essa mesma medida aqui, ó, não esquece, essa mesma medida aqui a gente fez o ponto I e o ponto H. Agora a gente bota a ponta seca do compasso em H, colocou a ponta seca e vai traçar uma secção aqui, tá? E agora a ponta seca em I, ó, no ponto I, a gente vai, deixa eu colocar aqui certo, traçar também uma secção aqui, ó, na circunferência. Pronto, então vamos dar nomes, né? Lembrando que a gente, toda vez que secciona a circunferência, HI, então vamos colocar aqui J, ponto J, e o ponto K, né? Ponto K. Então, para a gente formar a figura, muito simples agora. A gente vai ligar esses pontos, né? Aí eu trouxe aqui lápis de cor para tornar mais fácil a visualização de vocês, tá? Então eu vou ligar esses pontos com um lápis colorido aqui, tá? Usar a cor azul. Então vamos ligar esses dois pontos aqui, K e J. Pronto. K e J. Agora, vamos ligar os dois pontos aqui, ó. Lembrando, pessoal, que esse ponto B foi a primeira marcação. Vamos ligar o ponto I e o ponto K, tá? Ponto I e o ponto K. E agora vamos ligar, né, o ponto I e o ponto D aqui, ó. Ponto I e o ponto D. Deixa eu só fixar aqui. Lembrando que seguindo os passos torna bem simples, né? Não tem muito mistério não. Agora vamos ligar o ponto D e o ponto H. Ponto H e ponto D, né? Aqui. TH. E por último, vamos ligar aqui para fechar o ponto J e H, né? Ponto J e H. Beleza, tá aí o pentágono, dá para visualizar? Pentágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Pronto, essa foi a primeira parte. A segunda parte se torna simples, né? A gente tem 5 lados e agora a gente vai o quê? Pegar e dobrar os 5 lados e vai formar o 10, né? Que é o que a gente quer, que é o decágono. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer mediatriz, né? Mediatriz, no caso, mediatriz nesse ângulo aqui central, ou a mediana, né? Que é a mediana do lado aqui, né? Cortar esse lado ao meio. Então, como é que a gente faz? Cortar para dividir esses lados. Como todos os lados são, né, retas, para dividir uma reta ao meio, você vai dividir, no caso, o ângulo, que aqui é de 180 graus, né? 180 graus aqui. Então, você coloca a ponta seca nesse ponto aqui. Vou começar pelo lado HJ, tá? Você coloca a ponta seca em H. Lembrando, tem que ser maior do que a metade do lado dessa distância. Aí eu vou traçar aqui embaixo, tá? Pra não ficar muita coisa aqui no meio. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Fazer uma secção aqui, tá? Pronto, fiz essa secção. E agora ponta seca em H. Ponta seca em H. Vou seccionar aqui de modo que elas se interceptem, né? Em um ponto. Pronto. Beleza. Se interceptou num ponto, eu vou marcar esse ponto, né? Pronto, marcar o ponto aqui, ó. Que vai. Lembrando que eu quero dentro da circunferência, então não precisa vir até aqui fora, né? Então eu vou marcar até
aqui, ó, até aqui, ó, da circunferência. E eu vou fazer isso em todos os lados desse pentágono, né? Então vamos lá. Aí K, vou chamar esse de L. Ponto L. Vou fazer isso com os outros, tá? Pego o compasso novamente, é o mesmo processo. Lembrando, pessoal, que esse lado aqui, ó, vocês podem perceber que ele já tá, né, feito a divisão da metade dele aqui, que foi logo no começo, estão lembrados? Então, vou só para conferir aqui, ó, se eu fizesse uma marcação com o compasso com a ponta seca em K, ele ia fazer essa marcação aqui, e agora a mesma marcação aqui, mesma abertura em J, né, a ponta seca, ó, então seria essa mesma abertura aqui, então já tá feita essa parte aqui, então vamos fazer só dos outros lados aqui, né, o JK já tá feito, vamos fazer agora do KI. Pronto, do KI. Então vamos botar a ponta seca em I. Pode ser em K primeiramente, mas vou começar por I. Faz uma marcação aqui. Agora a ponta, mesma abertura, tá? Ponta seca em K. Faz a marcação aqui. E agora ligando ao centro O lá, né? Ó. Vamos ligar ao centro O. Coloca a régua lá. E aqui, ó. Como se você fosse fazer a linha daqui até aqui, né? Mas se você só quer até aqui circunferência, então você só faz de aqui até aqui, tá? Beleza. Agora vamos fazer a divisão, né? Aqui, ó, do lado HD. Então vamos lá, do lado HD, ponta seca em H. Vamos fazer secção aqui. E agora a ponta seca em D. Vamos fazer secção. Tô fazendo do lado de fora mais uma vez falando para não ficar muita coisa dentro da circunferência e não confundirem, né? Então vou marcar lá no centro O até o D aqui, né? Então vamos lá, vamos traçar do O até o ponto aqui, ó. Cuidado para a marcação ficar certinha. Então vou até a extremidade da circunferência, né? Da nossa circunferência. Pronto. E agora vamos fazer a nossa próxima marcação, que é DH, né? Vamos lá, DH. Vamos passar aqui, vamos marcar aqui, né? Seccionar aqui do lado de fora. Seccionei. Vamos botar a ponta seca em H agora, né? Já seccionei do lado D, agora do lado H. Pronto. Então, mais uma vez, pega a régua, coloca aqui do lado até o centro e coloca aqui para fazer a intersecção, né? Como se fosse passar a linha, mas só passa até a extremidade da circunferência. Então, vamos vir até aqui. Pronto, beleza. Pronto, então tá aí, pessoal. A gente já dividiu, né? E agora, para visualizar melhor, eu vou pegar outra cor de lápis aqui, lápis colorido, e vou fazer a junção, né? Dos pontos aqui que a gente fez. Vou primeiramente colocar, a gente fez as marcação L, aqui vai ser o M, tá? Aqui vai ser o N, e aqui vai ser o O já tem, aí vai ser o P, tá? O O já é o centro, vai ser o P. Então vamos unir, tá? Os pontos. Então vamos lá. Vamos pegar o K e o J, né? Primeiro aqui, ó. KJ. Vamos lá, pegar o KJ. E agora eu vou pegar quem? O JE, né? Que é a divisão dos lados, lembrando, a gente dividiu, né? Já tava feito esse, mas a gente vai unir aqui, tá? O JE e o LJ a gente já fez. Aí agora a gente vai o EK, tá? A gente só vai unir aqui, ó. A gente vai unir esse. Vamos lá, vamos unindo. Vamos unir os pontos MK. Agora o I M, agora o N I, agora o D N e vamos quase finalizar, por último ainda não, P D, depois o H P e agora para finalizar o L H, né? Pronto, então tá aí de vermelho, pessoal, o decágono, tá? É isso aí, ó.
10 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá?